É ano de Copa, lá vamos nós novamente rumo ao Hexa. Agora vai, ó. A gente resolveu lembrar histórias da nossa seleção de uma forma diferente. Em vez de a gente ficar falando dos grandes ícones como Pelé, Romário, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, a gente resolveu mergulhar na vida de personagens menos óbvios. Pois é, fizemos uma verdadeira seleção, do goleiro ao ponta esquerda. As histórias deles podem não ser assim tão chamativas, nem tão cheias de vitórias, mas emocionam pelo amor à camisa amarela. A série se chama Tempo de Bola e nesse primeiro episódio já preenchemos o nosso esquema tático aqui, ó. Presta atenção, meio-campo de Dirceu Lopes, mais uma parceria da Globo com a Pindorama Filmes e a narração é do ator Otávio Augusto. Um bom lançamento, perigo, atenção, Dirceu Lopes. Surgiu em 65, né, que ninguém conhecia, o time do Cruzeiro. O ataque era Natal, Dirceu, Evaldo, Tostão e Hilton. Deu 2 porradas no Santos, na Copa do Brasil, Taça do Brasil. Dirceu Lopes acabou com o time do Santos. E Dirceu é o seguinte, chegou na entrada da área, ele ameaçava bater, os decks já ia, ele metia o corte. Seleção brasileira, São Saldanha chegou a barrar o Pelé e botou ele pra jogar. Os deuses. Uma voluta, né? Muito rápido. Mineirinho, timidozinho, mas, pô, uma habilidade, uma agilidade. Ele driblava curtinho. Era difícil você tomar a bola dele. Falei, você joga de um jeito que a gente fica com vergonha de se dar pontapé. 1,5 metro de homem, mas tinham 15 metros de futebol. Craque, super craque. O que eu falo de Dirceu, o Pelé já falava na época, né? Que era o maior jogador que ele conhecia depois dele, que era o Dirceu Lopes. Eu vinha no meio do campo, pegava a bola, driblava fácil, tocava e entrava. E fazia gol. O jogador é ponta de lança. Tinha um drible, que é coisa incrível. O zagueiro está na frente dele 10 metros, ele conseguia driblar o cara. Era muito difícil conter o Dirceu Lopes. Só se fosse na porrada, mesmo na falta, aquela coisa toda. Ele também era uma das fundamentos daquele time que tem a Tostão e tal. Aquele time jogava fácil. De repente o jogo tá duro, uma jogada individual, vai lá e dá um jogo pro Santos. Tinha o Tostão, mas quem definiu foi o Dirceu. Dirceu Lopes nasceu na pequena Pedro Leopoldo, a 46 quilômetros de Belo Horizonte. Filho de um sapateiro e de uma dona de casa, ele aprendeu a ser craque na pelada e na televisão. Eu era, como se diz, eu era fissurado com bola, né? Os maiores ídolos que eu tive, e continuam, são eternos no meu coração, é o Pelé e o Garrincha. Né? Quando eu era menino, eu imitava o Garrincha, aquelas jogadas deles geniais. Era um moleque jogando futebol, né? Aquilo me causava um fascínio, deixar a bola no lugar e fazer que ia e não ia. E o negão, né, grudado na televisão para ver aquelas jogadas. Foi aí que começou tudo. Eu vim para o Cruzeiro, eu estava com 16 anos de idade. Justamente numa época que estava chegando o Tostão do América, Piazza de Neves. E nesse período o Cruzeiro já nos colocou no time de cima. E ninguém acreditava, ninguém. O próprio torcedor, com receio, peça a turma de júnior, de juvenil, não vai passar do campeonato. E no mesmo ano nós ganhamos tudo. O Cruzeiro se preparou para o Mineirão. 2, 3 anos antes já começou a fazer um time. E quando começou a jogar no Mineirão, o Cruzeiro estava superior ao Atlético. Atlético e Cruzeiro jogaram vida da sensacional melhor de 3, perante quase 90 mil pessoas no Mineirão. Um choque sensacional que mereceu a grande plateia presente. O Cruzeiro ataca e numa grande jogada de toda a linha, Evaldo cede a Natal e inaugura o marcador de forma sensacional. Vejam.
O time de jovens baixinhos foi o primeiro campeão do Mineirão recém-construído. Foi o começo de uma longa hegemonia celeste em Minas Gerais. Nós começamos na base, 30 anos juntos. Só de olhar já sabia onde a bola ia passar a bola. E a gente jogava por música, né? Porque, igual o Natal falou, a gente via juvenil juntos, então a gente já sabia onde que um estava, o outro. Então a gente fazia muito lançamento, muita coisa. Sempre a gente colocava a bola na hora certa, no lugar certo. Um ataque, né, arrasador de baixinhos incríveis. O Cruzeiro tomava 3, fazia 5. Tomava 4, fazíamos 6. Tomava 2, fazia 3. Futebol, meu filho, infelizmente, querendo ou não, que dá alegria pro torcedor, chama-se gol. Natal aumenta para 3. Fomos campeões da inauguração do Mineirão. E aí as coisas foram acontecendo. O Cruzeiro ganhou tudo em 65 e mais ainda em 66. Na Taça Brasil, o campeonato nacional mais importante da época, o jovem time do Cruzeiro enfrentou o Santos de Pelé. Vinha até bem na Taça Brasil, que hoje é o Campeonato Brasileiro, o primeiro título, né? Vinha bem, passou pelo Fluminense, passou pelo Americano, passou pelo Grêmio. E aí que é para chegar contra o Santos, né? Na época o Santos era o melhor time do mundo. Tinha Santos, Real Madrid, Benfica. E o Santos batia em todos, batia de chinelo. Uma movimentação muito grande na cidade. Evidentemente que a grande atração era o Santos, a grande atração era Pelé. Então saímos da Toca da Raposa para o jogo com o Santos e nós não sabíamos que o público seria daquele montante naquele dia. No meu caso particular, aquela euforia, aquela ansiedade, né? Não vou dizer medo, né? Medo, mas um certo temor, né? Porque o Santos era uma máquina de jogar futebol. O temor de Dirceu Lopes se transformou na perplexidade dos rivais. Dirceu fez gols espetaculares. Estava cobrindo, estava narrando o jogo pela Rádio Confidência. Atenção, disparou para a festa, gol! Sensacional! Parecia que ia bater na trave, mas quem bateu foi Gilmar. Ante a jogada genial do menino Dirceu Lopes. Eu fiz 3 gols, eu dei uma assistência para o Natal, sofri o pênalti. Quer dizer, naquele jogo, realmente eu desequilibrei. O príncipe. Botaram do rei Pelé, o príncipe Dirceu. No segundo jogo que aconteceu no Pacaembu, o Cruzeiro, jogando de branco, saiu perdendo de 2-0, mas virou o jogo e levantou a taça 3-2. Na cabeça do resto do pessoal, não sei, mas a minha estava bem quente. Toda vez que jogava Cruzeiro e Santos, saía, tecnicamente falando, um grande jogo. Naquele dia, naquela noite, tudo que eles fizeram deu certo. Descemos no aeroporto da Pampulha, e do aeroporto da Pampulha até no centro de Belo Horizonte não tinha um metro que não tivesse pessoa de um lado e do outro. Eu reputo como o título mais importante da história do Cruzeiro, né? Mudou a história do futebol mineiro e, posteriormente, mudou a história do futebol brasileiro. Porque a partir daquele título, 66, os outros clubes dos outros estados, né, Paraná, era de Pernambuco, reivindicaram participar. Foi aí que transformou em Campeonato Brasileiro, né? Dirceu Lopes se firmou na seleção brasileira pelas mãos de João Saldanha, num tempo de grandes craques. Saldanha sempre fazia questão de conversar comigo, né? Me chamava de Zé, né? Zé do Milho, né? Falou, Zé, eu não sei de que você vai jogar. Se você vai ser ponta direita, ponta esquerda, se você vai ser centroavante, mas no meu time você vai jogar. Procura jogar o futebol do jeito que você sabe. Sim, ele foi para as eliminatórias, chegou a jogar como titular. O São Saldanha chegou a barrar o Pelé e botou ele para jogar. É o Leão, Carlos Alberto, Brito, Joel, Marco Antônio, Piazza e Gerson, Jair, Dirceu, Tostão e Edu. Agora, visivelmente, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Esse time é esse que vai jogar se for o treinador. Se for outro, vocês perguntem para ele.
João Saldanha comandou a seleção de 69 até fevereiro de 70. No sorteio dos grupos da Copa no México, João, que era militante do Partido Comunista Brasileiro, entregou às autoridades presentes um dossiê denunciando crimes cometidos pela ditadura. Essa atitude incomodou os militares. O presidente da República deu uma entrevista em Brasília e perguntaram para eles, o Garrastazu Médici, qual o jogador que ele achava que faltava na seleção, ele de falta o Dario, né? Aí veio a ordem de cima, né? Ele caiu. No que ele caiu, eu também caí. Porque entrou o Zagallo, convocou o Dario, mais outros 4 jogadores. O Zagallo cortou ele porque, não sei se por gosto ou por implicância, porque não tem nada a ver o Dario com o Dirceu Lopes. O Dario não jogava nada. Mas o Dirceu Lopes foi um dos maiores jogadores desse país de todos os tempos. Ele fez falta na seleção brasileira, de 70. Ele poderia ter ido. Não gosto dessa palavra injustiçado, porque tu foi prejudicado. Eu não tenho isso, entendeu? É o que é e pronto. São mais de 50 anos de inauguração do Mineirão. O mito de Dirceu ainda é presente. O garoto que não viu o Dirceu jogar, mas o pai dele viu, o avô viu, conta para ele o que foi Dirceu. Reconhecimento, tudo isso aí me ajudou a poder superar esse trauma que eu sofri na minha carreira. Essa amizade, esse carinho, tudo isso aí foi muito importante na minha vida. O craque que ele foi no Cruzeiro vai ficar eternamente na mente de todos aqueles que viram. Zé do Milho, Bacholet, sabia das coisas. Jogava muita bola. Quando então eu jogava contra Pelé, detonava Pelé. Eu não gosto muito de falar de mim, não, né?